안녕하세요! Gente, vamos dar uma leve revisada e em seguida trazer as demais informações para a gente fechar essa situação, tá? Nós já vimos que dentro de uma oração pode haver mais de um verbo, sendo que um deles será o verbo principal e o outro verbo vai compor ali o sujeito ou o objeto dessa frase, o complemento dessa frase, certo? Esse verbo que vai cumprir essa função na frase vai receber alguns padrões, a depender do tempo verbal utilizado lá no final da frase, no verbo principal. Vamos lembrar aqui? Se o verbo for de ação e quisermos escrever ou dizer uma frase no tempo presente, quais são as situações em que a gente pode fazer isso? Vou colocar aqui embaixo, ó. Quanto a verbos de ação, falando sobre eles. Quais são os casos em que eu posso usar padrões anexados a verbos de ação? Primeiro caso, dizer que gosta ou não gosta de quê? De praticar essa ação. Essa é uma situação em que vou usar não got, got, enfim, aqueles todos, né? Segundo caso, quando eu quero descrever um verbo de ação. Então, nós vimos até agora essas duas situações, quanto a verbos de ação, né? Quando a gente quer dizer que gosta ou não gosta de praticar a ação, né? Faltou aqui. Ou para descrever esse verbo. Para verbos descritivos, quanto a verbos descritivos, nós trouxemos a situação de descrever um verbo descritivo. Foi isso que a gente viu? Descrever um verbo descritivo. Pronto. Por enquanto, se concentrem nessas situações, né? Só para reforçar. E eu vou colocar aqui, nessa tabelinha, quais são os padrões que a gente usa a depender do tempo verbal da frase, ou seja, da conjugação do verbo que vem lá no final, o verbo principal que vem lá no final. Se o verbo lá do final estiver no tempo presente, ou seja, essa frase está no tempo presente, o verbo de ação, falando do verbo de ação aqui, tá? O que é que a gente anexa a ele? Isso, non got. Vou colocar aqui, ó, non got, tá? Uma coisa que eu queria aproveitar esse momento, já que temos uma tabelinha para dizer, é que nós podemos, tanto na escrita quanto na fala, abreviar isso. Esse got pode ser abreviado para có ou ainda para que, tá bom? Temos essas duas opções, có ou que. Existem mais formas de contrair isso também, mas nós vamos fazer em uma tarefa em separado, tá? É só pra gente começar a falar da possibilidade de encurtar isso um pouquinho. Agora vamos falar do verbo de ação quando está numa frase que, lá no final da frase, nós temos a conjugação no tempo passado. Quer dizer o quê? Eu estou dizendo algo no passado e esse verbo de ação vai ser o objeto, o sujeito, o complemento do principal. A esse verbo de ação eu anexo o quê? Isso, nian ou uncot. Nian ou uncot, que, claro, da mesma forma pode ser abreviado có, que, tá bom? Então, mesma ideia aqui também. Lembrem que se eu abrevio, eu uso nan, có, tá? Padrão mesmo. Só tô dizendo que tô abreviando isso aqui, ó. O có pode perder o patinho na hora da escrita para ficar mais casual. Ou pode virar que, tá? É a maneira mais informal de dizer isso. Mas sempre com o nan. Ou vai ser nancot, ou vai ser nancó, ou vai ser nanque. Sempre com o nan, tá? É o padrão completinho. Assim também no passado. Ou vai ser, exemplo, eu vou usar an, tá? Ancot, ou ancó, ou anque. Certo? Padrão completinho. Falando do tempo futuro agora. A frase está no tempo futuro. Ao verbo de ação eu anexo real ou ur. Got. Isso aí. Para o tempo futuro, anexado ao verbo de ação, né? E lá no final da frase, ó, o verbo vai vir aqui no final no tempo futuro. Então, eu posso abreviar também? Pode também. Então, vai ficar como? Vocês já sabem, né? Esse got vai poder ser dito como có ou vai poder ser dito como que. Pronto. Então, com relação aos verbos de ação, nós já vimos. Quanto ao verbo descritivo, que a gente vai usar para essa situação aqui, ó, que eu já citei, já aprendemos que para verbo descritivo no tempo presente, a coisa muda um pouquinho. Não dá para usar isso aqui, não é? Isso só para verbos de ação. Para verbo descritivo no tempo presente, se a frase está no tempo presente, ao verbo descritivo, eu vou anexar nian ou uncot, né? Que da mesma forma a gente pode encurtar isso aqui para um có ou um que. Pronto, até aqui acredito que todo mundo já entendeu. O que acontece agora é que nós temos isso aqui, ó, essas duas lacunas para preencher.
para sabermos exatamente o que usar. Mas antes de falar delas, eu preciso trazer uma informação que vai auxiliar bastante a gente nesse processo. Agora que todo mundo já sabe como se usa isso aqui, né? Presente, passado, futuro, verbos de ação. Claro, nós vamos ter que falar sobre os verbos irregulares em separado, como eu falei lá no chat. Tá sendo bem difícil para mim, mas a gente vai conseguir. Eu vou encontrar as informações corretas e com fonte confiável para poder explicar. Mas enquanto isso, a gente vai seguindo aqui, tá? Agora eu vou mostrar a vocês uma outra forma de fazer isso com o verbo de ação. Preste atenção, vamos lá. Um outro padrão que a gente pode anexar a um verbo de ação que está compondo uma frase, cumprindo a função de sujeito, de objeto, né? Complemento. Um outro padrão que a gente pode usar para anexar a esse verbo, cumprindo o mesmo papel que isso aqui, ó. É esse. Eu sei que vocês vão me bater agora, vocês vão dizer, por que não me ensinou? Não me ensinou esse aqui que era mais fácil. Gente, por dois motivos. Um é porque os padrões que nós temos aqui, esses aqui que vocês têm na imagem, são padrões que geram muitas dúvidas em quem está estudando coreano. Eu não queria que a gente chegasse em dezembro com dúvidas sobre isso. Nós somos Easy Korea, nós temos que ser os melhores. Errando, acertando, parando para olhar de novo, mas temos que saber como se usa. Eu espero que vocês repliquem o que a gente está aprendendo para outras pessoas que tenham, talvez, essa dificuldade, certo? E um segundo motivo é porque esse padrão é um pouco mais restrito, tá certo? A gente vai ver ele aparecendo mais em situações mais restritas. Eu vou apresentá-las aqui. Então, vamos lá para a tabela. O que é que eu estou querendo dizer? Que para verbos de ação, independente do tempo verbal da frase, ó, presente, passado ou futuro, não importa qual é o tempo verbal da frase, qualquer um desses, a gente pode substituir tudo isso aqui. Eu sei que vocês vão ficar revoltadas, mas a gente pode substituir tudo isso aqui por que. Que, em e que. Poxa, Sansenin, por que você fez isso? Porque eu precisava que vocês soubessem, entendessem a parte mais difícil. Para aí agora a gente começar a respirar um pouco mais e aí com mais tranquilidade. Usar o mais comum, porque esses aqui são os mais comuns, certo? Por incrível que pareça, né? Parecem mais difíceis de a gente assimilar, porque tem som de patim, não tem som de patim, principalmente aqui, né? E aquela mudança para o verbo descritivo. Mas é o mais comum. Ainda assim é o mais comum. Por que será? Porque ele abrange mais situações. Na verdade, nós não temos só 2 casos para usar nankot, para usar isso aqui, ó, que a gente viu. A gente tem mais. Eu tô indo devagarinho, trazendo aqueles que são mais relevantes. Tem muito mais. Ele é muito abrangente. Então, assim como a gente que é brasileiro não fica olhando para a gramática para ver se está fazendo tudo certinho segundo as regras gramaticais, os coreanos também não vão ficar fazendo isso. E eles sabem claramente que isso aqui em cima dá para se usar confortavelmente em diversas situações. Então, tem um uso muito amplo. Já o que tem um uso mais restrito. Legal é que esse que não tem nada a ver com a conjugação do tempo verbal aqui, ó. Não tem. Ótimo, né? A gente só precisa mesmo colocar o que anexado ao verbo de ação. Bom, então todo mundo já viu que para o tempo presente nós temos essas opções. Só que o que a gente usa com um pouco mais de restrição. Que situação, então, me permitiria usar o que? Eu deixaria de lado o nankot aqui, dessa situação do tempo presente, para usar que. Que, deixa eu colocar aqui, né? Que, pra gente lembrar. Bom, para o que, vamos lá. Vou acrescentar aqui um caso 3, ó. Vamos lá. Um caso 3, quanto a verbos de ação, é quando a gente quer dizer que nós começamos, falar do começar, né, a praticar uma ação. Quando a gente quer dizer que começou a praticar, que começará, que começa, a gente pode optar por usar que para essa situação, indicar começar uma ação, ele é específico, certo? Aqui, ó, que, tá certo? Vou marcar de laranja, tá? A corzinha do que ali, ó. Aqui, nesse caso, o que é uma opção mais natural, certo? Mais natural. O treino vai ser bem tranquilo, porque a gente vai dizer frases trocando esses padrões aqui de cima pelo que anexado ao verbo de ação. Mas em qualquer frase, não. Olha aqui. Vamos fazer com esse terceiro caso aqui, certo? Já que usar o que para esse caso é mais natural. Vamos fazer primeiro uma frase dizendo começar a praticar uma ação.
eu começo a ler, tá? Digamos que eu estou num grupo de amigos e nós vamos ler, fazer uma leitura em grupo. E aí eu falo, olha, eu começo a ler. Vamos lá, eu vou começar a ler, tá? Então, a ideia aqui realmente é mais de futuro. Não é tão natural a gente dizer eu começo a ler. Mas eu vou mostrar a vocês como é que ficaria essa frase. 나는 começo, o verbo principal, vai lá pro final da frase, né? Qual é o verbo começar? 시작하다. 시작하다. Certo? 시작 significa começo. Começo. 하다, fazer. Fazer o começo, ou seja, começar. Vocês podem escrever também 시작을, partícula de objeto, 하다. Verbo composto. O verbo composto é aquele que eu posso fazer tanto dessa forma quanto dessa outra aqui de cima, certo? É uma opção. Nenhum dos dois está errado, não tem situação específica para usar, é uma opção. Eu vou deixar ele juntinho, tá? Porque eu não quero, minha preocupação não é com ele, é com o outro do padrão nesse momento. Então, 시작하다, começar. Mas vamos colocá-lo no presente, porque eu quero dizer eu começo. 시작해요. 시작해, né? Eu posso fazer 시작해. Eu posso fazer 시작합니다. Se for honorífico, vou deixar 시작합니다, tá? Nesse caso também, se eu vou deixar 시작합니다, atenção, 저는, né? Não pode ser 나는. Eu estou falando com um nível honorífico, super formal. 저는 시작합니다. Eu começo. Eu começo o quê? Olha o outro verbo que eu preciso encaixar na frase. A ler. Então, como é que eu faço aqui? Como é que eu coloco aqui? A ler. O verbo é ler. Como é ler? 읽다, né? 읽다. O que é que a gente faz para anexar padrão a um verbo? Primeira coisa, remove o tá. E ao radical, a gente acrescenta o padrão. Qual é o padrão que eu falei que a gente vai usar agora, que é uma opção? Que. Então, vamos lá. Tem alguma ressalva quanto ao patim, se tem patim antes, no radical do verbo de ação? Não tem. Olha que maravilha, hein? Então, 읽기, 읽기. Essa é a pronúncia, tá? 읽기. É só isso, gente. Tem partícula? Tem. Aí, partícula a gente tem que colocar, né? Não tem jeito. Vai escrever, coloca partícula. Qual é a partícula aqui? O verbo é começar. Quem começa, começa alguma coisa. Então, isso aqui é um complemento da frase, é um objeto. 읽기를 시작합니다. Eu começo a falar. 말하다. 말하다. Fazer a língua, fazer a fala. Eu começo a falar. Como é que ficaria, então? Tira o da, né? Até aqui, ok. Não tem que conjugar o verbo em momento nenhum. É só tirar o da. E aí? Que. 말하기. Pronto. Partícula. Quem começa alguma coisa. 말하기를. Pronto. 저는 말하기를 시작합니다. Vamos trocar esse nível honorífico agora, colocar 시작해. Pronto. 저는 말하기를 시작해요. Eu começo a falar. Mas a gente pode acrescentar mais informações e deixar ela natural. Uma sugestão aqui que eu estou deixando para uma frase ficar mais natural, usando começo a falar no tempo presente, né? Que 시작하다 com o verbo 말하다, como a gente fez aqui no exemplo anterior. Imagina um casal discutindo e aí ela faz alguma coisa, né? A gente tem que se entender. E ele fala, não, toque. O que é que eu faço, né? Olha aqui, vou colocar em coreano. O que é que eu faço? O que é que eu faço, né? Quando eu começo a falar, você sempre chora. Então, imagina uma discussão de um casal, isso aqui caberia. Quando, no tempo em que, lembram? Real ou te, né? Para marcar o verbo começar. O verbo começar é 시작하다. Então, quando começo a falar, você sempre chora. Vamos fazer a primeira frase. Quando começo a falar. Quando eu começo a falar, vamos lá. Começo a falar, como é que a gente faz? Tá aqui, ó. 말하기, né? Já sei que uso 기, porque eu estou indicando começar a praticar uma ação. Então, 말하기를 시작해요. Começo a falar. Mas eu não quero dizer isso, eu quero dizer quando eu começo. Então, eu tenho que anexar este padrão ao verbo 시작하다. E para anexar um padrão a um verbo, ele tem que estar na forma infinitiva. 시작하다. Para aí sim eu tirar o da e acrescentar o padrãozinho. Então, agora vamos lá, acrescentando o padrão real te, né? Porque aqui não tem patim. 시작할 때, lembrando que esse te vem separadinho. Então, 말하기를 시작할 때, quando eu começo a falar, você sempre chora. Eu vou usar 당신, tá? Não é comum, vocês podem usar o nome da pessoa. 당신은
Ó, aproveitando aqui que eu não fiz uma coisa, ó. Uma opção, tá? Que na escrita, então a gente deixa tudo mais claro possível. 저는 말하기를 시작할 때, falando de mim, né? Eu, quando começo a falar, 당신은 sempre chora. Sempre, ó, tem duas palavrinhas que a gente pode usar para sempre, que eu conheço, que já posso afirmar com certeza, que é 항상 ou 늘. 늘 é mais utilizado em textos escritos e principalmente em músicas, tá? É algo mais poético. 항상 a gente pode usar mais amplamente no dia a dia. Então, vamos usar 항상. 항상 sempre. Então, você sempre, 항상, sempre chora. Como é o verbo chorar? 울다. 울다, olha ele aqui, ó. 울다. 울다. Chorar. Eu vou conjugá-lo no presente, né? Porque você sempre chora. Chora no tempo presente. Uriel, aqui é do jeitinho que tava lá. A gente tem que acrescentar um O, tá? Ou o royo, eu vou deixar com o yo, porque minha frase, ela é formal. Eu começo com 저, né? Então, 저는 말하기를 시작할 때 당신은 항상 울어요. Então, vamos lá. O tempo passado agora. Eu comecei a estudar coreano. Eu comecei, 저는, falando de mim, quanto a mim, que na fala a gente pode omitir esse 저는, né? 시작해요. 시작해요, começo. Eu quero dizer comecei. Como é que a gente faz? Coloca esse verbo no tempo passado. 시작해서 ou 시작했어요. Ou 시작했습니다. Comecei a estudar coreano. Como é que eu digo, então, aqui? Estudar coreano. 한국어를 공부하다. 한국어를 공부하다, estudar coreano. Aqui nós temos uma partícula opcional, né? 한국어 공부하다, 한국어를 공부하다. Estudar coreano. Eu comecei a fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho que anexar o meu padrão, que o verbo dessa expressão. Só temos o verbo 공부하다. É nele mesmo que a gente vai fazer. Como? Tirando o da e acrescentando o 기. Vamos lá? 한국어를 공부하. Aí eu já tirei o da e acrescento o meu padrão, 기. 한국어를 공부하기. E agora, tem partícula, né? Porque depois do que tem que vir alguma partícula. Isso tudo aqui serve como alguma coisa para esse outro verbo. Um sujeito, um objeto, um tópico, enfim. Quem começa alguma coisa. Então, isso aqui é um objeto, é um complemento do verbo 시작하다. Então, a gente vai usar a partícula de objeto de novo, tá? Então, vejam, aparecem duas partículas de objeto na frase. Só que a função dessa daqui é indicar o objeto do verbo 공부하다 e a função dessa daqui é indicar o objeto do verbo principal, 시작하다. Não tem problema, certo? Aparecerem duas, cada uma tem a sua respectiva função, tá? Então, vamos pronunciar essa frase agora. 저는 한국어를 공부하기를 시작했어요. 저는 한국어를 공부하기를 시작했어요. Vamos omitir as partículas, vamos tirar elas aqui. 저 한국어 공부하기 시작했어요. Olha como fica simples sem as partículas, né? 저 한국어 공부하기 시작했어요. Tá? Tempo passado. Vamos lá para a frase do futuro. Meu filho começará a ensinar inglês para crianças. No futuro, amanhã, mês que vem, certo? Poderia ser em qualquer momento do tempo futuro. Meu filho começará a ensinar inglês para crianças. Bom, começar é o verbo 시작하다. 시작하다, começar. Né? Eu preciso colocar ele no futuro para usar na frase. Vamos já. Ensinar, 가르치다. 가르치다, ensinar. Quando a gente explica conhecimento para alguém, para ajudar essa pessoa a entender, né? É o que o 선생님 faz. 가르치다, ensinar. Então, nós já temos os dois verbos da frase, né? Não tem mais verbo aqui. Meu filho, meu é na, mais 의, aquela partícula de posse. Então, a gente faz contraído, 네. Certo? 네. Filho, palavrinha 아들. O A aqui não vamos traduzir para o coreano, não tem uma estrutura para isso em coreano. A gente vai usar padrões justamente porque precisamos conectar esses verbos. Em português estamos usando esse A aqui, mas em coreano a gente vai usar padrões, que é o caso do gi hoje aqui, certo? Inglês para crianças. Em inglês, 영어. Vamos fazer a frase no nível informal. 네, até porque eu já usei ne ali, né? O ne é informal, tá? Eu posso dizer meu filho de maneira formal, usando 제. Poderia ser também, só que aqui é formal. Tá? O ne é mais informal, por isso que eu vou fazer a frase informal. 내 아들이, tá? Digamos que eu já estou falando do meu filho e eu vou continuar, então posso usar de sujeito também, não tem problema não. Poderia ser 은 também, certo? É uma opção. 내 아들이 começará. Esse é o verbo principal. Ele começará. Onde é que vai vir o verbo principal? No final. Então, vamos lá.
Pronto. Meu filho começará, né, de maneira informal, a quê? A ensinar. O verbo 가르치다 é o complemento, completa a ideia do começar. Então, ele recebe o padrão. Eu vou colocar onde o 가르치다? Aqui? Não, né? Ele tem uma relação direta, ele complementa diretamente esse verbo aqui. Vou deixar pertinho na hora de escrever. É errado colocar aqui? Não, não é errado. Mas para uma escrita mais clara para o seu leitor, é melhor que as informações que se conectem diretamente estejam próximas do que distantes, para ele não ter que estar procurando essas informações na frase. Porque se a gente deixa dessa forma distante, a leitura fica cansativa para quem nos lê. Então, é uma sugestão para uma melhor escrita, certo? Então, o verbo 가르치다, vamos lá colocar aqui pertinho. Coloco ele como? Com o tá? Não, o tá nem aparece mais. Eu corto o tá e coloco o meu padrão que. Por que eu coloco que em vez de não got? Porque eu estou falando de começar a praticar uma ação. 가르치기 시작할 거야. Partícula aqui, né? Opcional. Quem começa alguma coisa. Então, 가르치기를 시작할 거야. 가르치기를 시작할 거야. Certo? Começarei, ou ele, no caso, meu filho aqui, né, que eu tô falando dele, começará a ensinar. Mas falta informação na frase. Ensinar o quê? Inglês. Então, quem ensina alguma coisa. Eu preciso complementar esse verbo aqui, ó, ensinar. 영어를 가르치기를 시작할 거야. Começarei a ensinar inglês. Mas não é começarei, porque eu tenho já na frase um sujeito ou alguém sobre o qual se fala. Então, 내 아들은 ou 내 아들이 영어를 가르치기를 시작할 거야. Meu filho começará a ensinar inglês. Ainda falta informação. Para crianças. Como é que a gente diz para crianças? Criança, ai. Ai. Eu quero colocar no plural. Ai들. Opção, né? O 들 pode ser colocado ou não, é uma opção também. Para plural, depende do contexto. Vou colocar. Estou escrevendo. Ai들 para crianças. E isso a gente pode usar que egeohante para indicar para um ser vivo. Quando a ação se destina para um ser vivo. Bom, para quem é que essa ação vai ser realizada? Para as crianças. O termo crianças não exige formalidade. Eu vou usar hante, certo? Para as crianças. Ah, mas se fosse para idosos, aí já muda um pouquinho. Se fosse para a vovó, 할머니, meu filho começará a ensinar inglês para a vovó. 할머니. Eu uso o quê? hante? Não posso. 할머니 é alguém que exige um certo respeito. Aí eu vou trocar por que é o máximo do respeito para a partícula, né? que, certo? 할머니께 영어를 가르치기를 시작할 거야. Começará a ensinar inglês para a vovó, certo? Aí se fosse para a mamãe ou para o papai, aí é algo mais mediano, depende. Você pode ainda usar o que, mas é muito respeitoso. Você pode usar o mediano, que é o 에게. Para a mamãe, 엄마에게. Para a mamãe, tá? O 에게 é um formal básico. Já o que é um super formal, que eu falei agora há pouco, e o hante, que a gente tem aqui, é bem informal, para ser anexado a um termo que represente alguém que não precisa receber essa formalidade toda, que é no caso das crianças, certo? Então, 내 아들은 아이들한테 영어를 가르치기를 시작할 거야. 내 아들이, com a partícula de sujeito agora, 내 아들이 아이들한테 영어를 가르치기를 시작할 거야. Grandona a frase, né? Tem que praticar muito pra gente pegar o jeito. E a tarefa agora vai envolver isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu estarei lá no chat acompanhando, se alguém tiver alguma dúvida. E espero que vocês consigam fazer bem a tarefa pra gente dar sequência. Conhecer um pouquinho mais sobre esse ki, que é tão útil, né? Mas a gente tem que saber em que ações realmente tem que usar. Para hoje, nós vimos que aqui, ó, praticar uma ação, aqui também é praticar uma ação, só que quando tratar-se de começar a praticar essa ação, nós vamos optar pelo que, anexado a esse verbo de ação, seja em frases no tempo presente, passado ou futuro, independente se tem patim ou não. Para verbo de ação, a gente vai usar aqui quando quisermos indicar começar a praticar essa ação. Tá bom? 아, 여러분, 지금 저 너무 피곤해요. 근데 내일 저녁을 아직 안 먹었어요. 나 정말 배고파요. 그럼 지금 먹기 시작할 거야. Deu para entender? 먹기 시작할 거야. 네, 배고파요. 여러분, 안녕.